Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Como é que foi a semana? Hoje eu vou levantar um tema muito importante para vocês entenderem que é o seu aliado quando fala ao emagrecimento. Quem seria o sono? Como ele interfere, como ele faz, como ele age para você ter exatamente alcançar aquele resultado. Nós sabemos que a gente está vivendo uma era da tecnologia. E isso interfere demais quando nós falamos em emagrecimento. Exatamente, o emagrecimento ele precisa de ter alguns aliados e esses aliados vocês vão estar escutando hoje que é fundamental. Quando você tem esse aliado, você tira exatamente essa carta do coringa do seu bolso. Então vamos lá. Quem aqui não fica com o celular à noite? Quem aqui não fica vendo televisão? Quem aqui dá prioridade exatamente à noite para fazer algum trabalho? E aí que está o grande erro, gente. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão deixando de dormir e ficando mais acordadas. Quando se fala nisso, o que isso gera no seu organismo? Isso gera uma inflamação absurda, dificultando muitas vezes você emagrecer. Sim, sério, sério. Você sabia que o adulto ele precisa de 7 a 8 horas no máximo para ele recuperar noite de sono? Só isso, Rafael, só isso. Então muitas vezes não tem porquê as pessoas passarem de 10, 12 horas. Você, com certeza você tem pessoas próximas que fazem isso. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a saúde. Muitas vezes, esse excesso de sono pode estar atrapalhando esse resultado dele. Falando nisso, gente, então vamos lá. O seu sono, ele é fundamental para quê? Ele precisa liberar o GH, então você tem que estar dormindo cedo. Ele precisa estar liberando a sua melatonina natural. Ele precisa estar abaixando o seu processo do cortisol, que às vezes está muito alto. Ele precisa fazer a reparação metabólica do seu organismo. Ele precisa exatamente do reparo mental que gera à noite. E nisso tem muitos pontos que exatamente ele vai estar interferindo e fazendo esse diferencial. Quando você não está alcançando esse momento, o que isso gera no seu organismo? Gera uma inflamação absurda. E aí muitas vezes ele está atrapalhando a liberar a sua melatonina, que é fundamental para você, está atrapalhando o seu GH, os seus hormônios, enfim. O sono não sendo feito da maneira correta, ele vai ser seu inimigo quando se fala no emagrecimento. Por que isso, Rafael? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma era tecnológica. E as pessoas estão deixando de dormir, quando isso gera mais inflamação no organismo. Não é à toa que nós temos a noite. A noite muitas vezes é o quê? Para você recuperar, recarregar a bateria que foi gasta ao longo do dia. Quando você não faz isso, você não vai gerar esse processo exatamente com a função que de te ajudar a chegar ao seu objetivo. Quando você faz esse processo, você começa o quê? A atingir o seu objetivo. Isso é um dos pontos. Rafael, ok, mas como que eu faria isso no mundo de hoje? Gente, tem algumas dicas bem básicas que eu vou falar para vocês evitarem antes de dormir, pelo menos 1h30 antes de dormir. Mexer em celular, ficar assistindo televisão, o ambiente está totalmente aceso. Você está fazendo atividades vigorantes à noite que venham atrapalhar o seu sono. Atrapalha? Tem gente que atrapalha. Porque aumenta a adrenalina, aumenta o simpático e muitas vezes a pessoa não consegue dormir. Ela só vai dormir muitas vezes 1h30 depois. Para outras pessoas não. Isso é até uma dopamina. E aí cada organismo ele vai gerar e vai fazer esse processo. Então não tem como a gente falar assim, não pode fazer isso. Jamais. Então a gente tem que entender o seguinte, o sono é o seu aliado.
o sono. Quem não fala que teve a noite de sono bacana, dormiu bem e acordou melhor, renovado? Por quê? Porque ele teve todo o processo metabólico. Ele fez com que o seu organismo fizesse toda a limpeza, seja mental, metabólico, tecidual. Em si, é fundamental nós termos essa preocupação quando nós falamos de quê? Emagrecimento. Você quer atingir o seu objetivo. Atingindo o seu objetivo, você vai estar o quê? Feliz. Mas se você não souber utilizar o seu sono como seu aliado, muitas vezes ele vai estar fazendo o quê? Sendo o seu inimigo. Então, vamos começar a prestar atenção daqui em diante. O nosso sono é fundamental no processo quando fala em emagrecimento. Você sabia que se você ficar perdendo noites de sono, você começa a gerar tanta inflamação no seu organismo que começa a desencadear vários problemas, seja metabólico, seja cardíaco, seja alguns processos mentais, irritabilidade, enfim, você vai ficar nervoso porque você não está dormindo. Então você começa a entender que esse mecanismo, que é o sono, é fundamental, a noite é fundamental. Ele precisa ser seguido corretamente, porque nada vai adiantar se você não fizer seu exercício. Não, você vai fazer seu exercício, mas você não vai dormir. Se você estiver comendo bem, mas você não estiver dormindo. Se você estiver com a mente bem, não vai. Então você vai entender que o sono é fundamental nesse processo quando nós falamos em emagrecimento. Rafael, tudo bem, mas eu não consigo dormir desde criança. Gente, você tem que ser estudado para entender o porquê que isso está acontecendo. Não pode ser achar que não durmo. Não, tem algo por trás aí. Por isso que o sono você tem que estar procurando profissionais que venham praticamente tá examinando e observando todo esse contexto. Fazendo isso, você vai ver o que? Você vai ver uma importante evolução. Então, essa dica do canal de hoje é para vocês entenderem que o sono é seu aliado. Quando você tem o sono como aliado, você começa a diminuir vários problemas de doença. Sua imunidade melhora, porque pessoas que não dormem tendem a imunidade baixar. Quando abaixa, começa exatamente a atrapalhar o quê? No seu objetivo, que é o emagrecimento. Tá bom? Mais uma dica de hoje. Avise os amigos, manda um like para a gente poder alcançar mais gente e estar exatamente seguindo o nosso objetivo. Um abraço, pessoal.